Como é bom, né, poder fazer parte desse momento tão maravilhoso, ter liberdade de adorar ao Senhor, se prostrar diante dEle e dizer o quanto nós amamos. Mas se existe uma dificuldade na vida de todo cristão, na verdade de todo homem, de toda mulher, é que a nossa vontade seja imposta, não é verdade? Todo ser humano, na verdade, desde pequeno, ele já mostra essas características. Se você pegar uma criança, por exemplo, você tem que ensiná-la o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, né? Senão ela vai querer sempre fazer a vontade dela. E nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, a vontade de uma criança, porque ela não sabe as consequências disso tudo, é a melhor para a vida dela, né? Às vezes ela quer comer só chocolate, ou só quer tomar sorvete. Você fala assim, não, você tem que comer coisa boa, né? Sorvete, chocolate é bom, mas tem a hora certa, porque ela não sabe o que é certo para ela. E muitas vezes acontece com a criança que não faz a vontade dela. Ela se exterioriza através do quê? De mãe, é bico, é choro, aquela coisa toda que o pai e a mãe, cristãos principalmente, precisam educar e mostrar qual é o caminho que ela deve seguir. Mas não fica só nas crianças não, você vê várias pessoas tentando impor a sua vontade acima de todos. Chegam aos extremos, por exemplo, alguns ditadores aí no mundo. O ditador, né, da Coreia do Norte, por exemplo, alguns anos atrás, ele permitia que os homens tivessem 10 tipos de cortes de cabelo. Então o cara chegava na barbearia lá, quero cortar meu cabelo, você pode escolher entre esses 10 cortes. Agora, recentemente, ele falou assim, não, eu não quero mais 10, eu quero impor minha lei, quero impor minha vontade, é só um corte de cabelo só. E é igual o dele ainda, miserável, né? Cortezinho feio. Podia ter sido outro, mas não, o cara chega lá, ó, é só esse corte, eu não posso fazer outro. Passa a máquina aqui dos lados, deixa aquele cabelo grande, porque ele quer impor a vontade dele, chega a esses extremos. Na verdade, ele é que nem uma criança mimada, mas que ninguém o educou. E o que acontece quando a gente não mostra para as pessoas que a vontade delas nem sempre é a certa, é a correta, é a maneira certa de se fazer? Acontece o que a gente tem colhido muito, uma geração de pessoas frustradas. Por quê? Porque a vontade, as pessoas aprendem assim, que deve ser soberana. A nossa vontade deve ser soberana. O que acontece? Nós vemos crianças que não lidam com decepções. Nós vemos adolescentes que não lidam com as desilusões. E aqui é muito fácil de entender os adolescentes não se lidando com as desilusões. Por exemplo, a mais clássica, a desilusão amorosa, né? Já viu aquele adolescente, né, que terminou o primeiro namoro dele, acabou, ele chora de dor, parece que é o fim do mundo, é a terceira guerra mundial, nunca mais vou ser feliz, e sofre de amor, né? E escuta aquelas músicas, né, para chorar, tal, aquela coisa toda. E fala assim, olha, coitado, ele vai ter tantas desilusões amorosas na vida ainda. Mas porque ele ainda não foi treinado para isso, a vida nos ensina. E acontece, adultos também que não lidam com suas frustrações, porque eles querem impor a vontade deles. E na verdade, dentro do cristianismo existe uma linha, que na verdade de cristianismo não tem nada, que fala que você tem que impor a sua vontade. E vai além disso, não impor a sua vontade às pessoas, mas muitas vezes impor a sua vontade ao próprio Deus. É aquela ideia que eu vou trazer uma ilustração aqui, que diz, é a minha vontade, é como se fosse um dedo apontando, é a minha vontade, tem que ser feita. É aquelas pessoas que veem Deus de cima para baixo. Deus, você tem que fazer a minha vontade. Ou então é aquela expressão que você já deve ter ouvido, que você coloca Deus na parede, agora é do meu jeito, faça do meu jeito, eu exijo que seja feito assim. As pessoas vivem essa ideia errônea. E muitas vezes dentro da igreja isso está espalhado, infelizmente. Mas na verdade o cristianismo verdadeiro e puro não é de uma mão que aponta, mas na verdade quem fala tua vontade é duas mãos estendidas. Não é de uma pessoa em pé impondo a sua vontade, mas são de pessoas de joelhos estendendo suas mãos e falando assim, Deus, realiza a tua vontade sobre a minha vida, amém? A palavra do Senhor diz que, você vai completar esse versículo para mim, que a vontade do Senhor é boa. Aleluia, você crê nisso? Por que então que a gente tem tanta dificuldade em conviver e viver e aceitar a vontade de Deus para a nossa vida? Não é verdade? É tão mais fácil quando nós oramos e falamos assim, Deus, eu quero isso, aquilo, assim, desse jeito, desse tempo, de acordo com a minha vontade, Deus vai lá e realiza. Você fala assim, nossa, glória a Deus, escreve um testemunho, pede para o pastor ler o testemunho na igreja, você sai celebrando porque a minha vontade foi feita, glória a Deus. E quando, venhamos aqui, honestamente, na maioria das vezes, a vontade nossa não está alinhada com a vontade de Deus. Como que eu e você, como cristãos, conseguimos compreender e nos submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Então fica essa pergunta para nós.
Mas a gente tem que ir para a Bíblia, a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, eu convido você a abrir. Nós vamos ler uma história maravilhosa em que o nosso maior modelo, Jesus Cristo, nos dá como essa lição de como nos submetemos à vontade do Pai. Antes de entrar nesse texto, eu quero só te contar o contexto disso tudo. Jesus Cristo tinha mostrado para todos os seus discípulos que ele iria cumprir uma missão. A missão passaria pela cruz do Calvário. Ele ia ser morto e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele nunca escondeu isso de ninguém, ele falava isso claramente para os seus discípulos. E quando estava prestes a isso acontecer, Jesus Cristo escolhe um momento todo especial, um lugar todo especial para estar com seus discípulos, se preparando para enfrentar a maior das suas missões. E aí continua o texto, Marcos capítulo 14, versículo 32 diz: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Essa passagem, você sabe o que acontece depois. O traidor, Judas Iscariotes, vem, recebe Jesus com um beijo, para identificar Jesus como aquele que aqueles soldados iriam aprisionar e levar para um julgamento muito estranho, a altas horas da madrugada. Jesus vai ser levado para um julgamento, e você sabe as consequências disso tudo, até ele ser condenado à morte de crucificação. Mas antes desse momento crucial na vida de Cristo, ele vai a um lugar chamado Getsêmani, e eu quero aqui tirar algumas lições de como o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, submeteu a sua vontade à vontade soberana de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Versículo 32 diz o seguinte: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani, na verdade, era um jardim. Imagina um jardim muito bonito, de oliveiras. Oliveiras dão um fruto chamado azeitona. Na verdade, esse jardim foi o lugar escolhido por Jesus Cristo, mas tem um significado muito importante. Acredita-se que no jardim de Getsêmani havia uma prensa, onde aquelas azeitonas eram esmagadas para que tivesse o produto delas, o azeite. Muito curioso isso, porque Jesus escolheu esse lugar, porque provavelmente ele estava mostrando que a vida dele também seria esmagada, seria moído, ele seria moído naquela cruz. Mas o fato é que Jesus Cristo vai para um jardim, Getsêmani, e nesse jardim, junto com os seus discípulos, e todos estavam presentes, apesar que o texto diz que ele escolheu Pedro, Tiago e João, para irem mais profundamente naquele jardim, num lugar mais especial ainda, para se unirem em oração com ele. E diz o texto que ali chegados, disse a Jesus os seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. O próprio Filho de Deus orava. Você lê as Escrituras, você lê os Evangelhos e você vê em várias situações Jesus Cristo se recolhendo para orar. Várias situações. Na verdade, Ele quer nos dar um modelo, Ele quer nos dar o exemplo de vida de oração, de vida dedicada à oração. Acabamos de ver aqui o reverendo Osni encorajando a você e eu a dedicarmos mais tempo em oração, cada dia mais. Nós sabemos que aqui na igreja, todo dia das 6h30 às 7h30 da manhã, nós temos um grupo que vem orar. Quem sabe você não está sentindo aí no teu coração que você deve se dedicar mais à oração. Quem sabe você precisa de ajuda, quem sabe você não consegue fazer isso sozinho, venha cá, nós queremos orar com você e por você. Mas o fato é que Jesus Cristo gastava horas e horas em oração, e um fato muito interessante é que ele escolhia lugares desérticos. Várias circunstâncias, Jesus subia ao monte, Jesus deixava a multidão de um lado e corria para outro, porque ele queria ter um tempo a sós
com Deus. Sabe por quê? Quando nós temos um tempo a sós com Deus, nós temos o tempo todo dedicado a Deus. Mas como é difícil hoje em dia nós temos um tempo a sós com qualquer pessoa, quanto mais com Deus. Quanto é difícil, às vezes, você ter um tempo a sós para você mesmo, ou um tempo a sós com os seus filhos, ou um tempo a sós com a sua esposa, com o seu cônjuge. Quanto mais um tempo a sós com Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que quer orar, ele vai para o quarto, fecha a porta do quarto, busca o Senhor em secreto. É aquele tempo de intimidade com o Senhor. Queridos, quantos de nós estamos buscando verdadeiramente ao Senhor nessas circunstâncias? Existe uma ideia muito errônea de que nós estamos sempre em espírito de oração. Você já deve ter ouvido isso, né? Não, eu estou sempre em espírito de oração, pastor. Eu dirijo orando, eu como orando, eu durmo orando. Dura horas essas minhas orações da madrugada. Porque as pessoas, não há nada de errado nisso. Nós cremos que aquela ideia de que eu vou entrar na presença de Deus é totalmente errada. Nós nunca saímos da presença de Deus. Deus está sempre conosco, Ele nunca nos abandona, amém? Mas existe um momento especial, assim como o Senhor Jesus Cristo, que se dedicava à oração. Ele separava aquele tempo, aquele espaço, aquele momento, para se dobrar diante de Deus e buscá-lo em oração, para nos deixar um modelo de busca de intimidade com o Senhor. Por quê? Porque ele estava para passar por uma das maiores provas da sua vida, a cruz do Calvário. O texto continua, e levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Muito curioso, porque o Filho de Deus, o Deus encarnado, sentindo pavor e angústia. Quando você lê os evangelhos, fica bem claro que Jesus Cristo tinha controle de todas as situações. Parecia que nada o pegava desprevenido. Parecia que ele sabia de todos os passos que ele ia dar. Você lembra quando o grande amigo dele ficou enfermo, Lázaro? Foram falar com Jesus Cristo, o que ele falou? Não, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ele tinha tudo sob controle, apesar de ter chegado 4 dias depois que Lázaro estava sepultado. E ele continuou firme na convicção de que Lázaro seria ressuscitado. Quando Marta, irmã de Lázaro, vem a Jesus, ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês isso? Ele tinha o controle de todas as situações. Ele botava a mão no enfermo e ele era curado. Ele declarava a libertação sobre o endemoniado e ele era liberto. Ele tinha controle sobre todas as coisas. Mas nessa situação, e eu ouso dizer que a única situação em que nós vemos Jesus Cristo tomado de pavor e de angústia. Pavor e angústia. Aqui há uma lição muito grande para nós. Demonstra a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que Jesus Cristo, ele era 100% Deus, mas 100% homem. Ele era 100% Deus, porque ele era filho de Deus encarnado, mas era 100% homem, porque ele era encarnado, e é por isso que ele pode falar, eu venci o mundo. Vocês vão passar por aflições, mas eu venci o mundo. É por isso que ele pode nos confortar, porque ele passou pela nossa pele, literalmente, porque ele andou em nosso meio, ele passou as mesmas dificuldades que eu e você passamos. Ele nos entende, ele sabe quais as carências do coração do ser humano. Nesse momento ele mostra total a sua humanidade, frente a um grande desafio que estava prestes a segui-lo. Horas depois, ele estaria sendo crucificado pelo meu e o seu pecado. Versículo 34, ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Essa expressão morte no grego, ela é muito mais do que conotação de morte física. É claro que Jesus Cristo sabia que ele ia passar pela cruz. Jesus Cristo já tinha mencionado várias vezes, os profetas já tinham mencionado que Jesus Cristo ia para a cruz. Ele sabia disso, não estava nada pegando ele desprevenido, mas aqui, essa conotação dessa palavra grega, ela queria dizer uma separação, uma ruptura de relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, o que Cristo quis dizer com isso para nós? É que o que o enchia de pavor e angústia não era a morte física, não eram os cravos que iam nas suas mãos, não era a coroa de espinhos que ele iria vestir, não era todos os açoites que ele ia levar, as cuspidas no seu rosto, as pessoas caçoando dele, não era isso que amedrontava de pavor e angústia o seu coração.
era a ruptura de um relacionamento perfeito e eterno que ele desfrutava desde a eternidade com a Trindade. Você sabe, nós cremos num Deus que é triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em um só, Deus triuno. E naquele momento, Jesus Cristo estava tendo um tira-gosto do que ia acontecer na cruz. Ele estava vendo aquela ruptura, mesmo que fosse momentânea, na cruz do Calvário. Quando ele clama lá na cruz, você sabe, ele clama Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, houve uma ruptura desse relacionamento eterno e perfeito. Quando nós entendemos trindade, nós não colocamos um pedestal, um é maior que o outro, um é menor que o outro, não existe isso. Eles são os mesmos, coexistindo em um só, em força, em poder, em glória, coexistindo em um só. É como se fosse uma grande dança, onde 3 personagens dançassem, e eles se revezassem nessa coreografia, sempre de mãos dadas, e eu e você nunca poderíamos falar, não, o dançarino 1, ou dançarino 2, ou dançarino 3 são melhores. Não, eles são perfeitos na harmonia. Se eu tirar um deles, quebra-se essa harmonia, dessa coreografia tão linda, dessa dança da Trindade. Jesus Cristo estava falando que a alma dele estava profundamente triste até a morte, porque por um momento, desde a eternidade, haveria uma ruptura desse relacionamento tão especial e eterno. Quer ver uma ilustração? Quantos aqui são pais e mães? Se você, infelizmente, tiver a necessidade de viajar, passar semanas, quem sabe até meses longe da sua casa, e você ter que deixar o seu cônjuge, seus filhos, por aqueles dias, semanas ou meses, o que vai acontecer no seu coração? O seu coração vai ficar muito angustiado, vai morrer de saudades. Você não consigo ficar longe dos meus filhos. Eu quero abraçar os meus filhos. Eu quero passar com ele aquele tempo. Eu quero desfrutar com ele aqueles momentos tão especiais. Minha esposa, meu esposo. Eu quero estar com eles. Nós temos esse relacionamento tão humano, tão falho, e sentimos esse amor uns pelos outros. Esse amor que vem de Deus sobre os nossos corações para as pessoas que nós amamos. Quanto mais a Trindade, que desde a eternidade, algo que eu e você não conseguimos imaginar, desfruta dessa comunhão, desse relacionamento perfeito e eterno. Para Jesus Cristo, isso estava doendo e muito. A possibilidade de passar pela uma ruptura momentânea de seu relacionamento perfeito, mas nem isso o impediu de se entregar na cruz por mim e por você. Nem isso. E o texto continua: ficai aqui e vigiai, ele diz, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. Muito interessante, quando diz que Jesus prostrou-se em terra. Outros evangelhos que narram a mesma história, fala que Jesus Cristo colocou seu rosto no chão. Os judeus não oravam assim, os judeus oravam em pé e com as mãos levantadas. Os judeus oravam com essa posição: ó Deus. Quando esse ato de prostrar-se em terra, de colocar o seu rosto em terra, só em caso de extrema urgência. Jesus Cristo estava buscando um conforto da parte do Deus Pai. Era extremo urgente. Ele sabia que em poucas horas ele ia enfrentar a maior missão, a verdadeira missão que ele veio à terra, pagar os nossos pecados na cruz. Ia ser algo muito doloroso, ia ser algo tremendamente angustiante para a vida dele. Por isso ele se prostra em terra e ora para que, se possível, passasse aquela hora, ele fosse poupado daquela hora. E a oração dele é a seguinte no versículo 36, e disse: Abba, Pai. Próximo versículo: Abba, Pai, tudo te é possível. Você pode dizer Abba? Mais uma vez. Abba é um termo aramaico. Era a língua que Jesus comumente falava. Na verdade, essa expressão Abba, se fosse uma tradução para a nossa língua hoje, seria papai. Seria paizinho. Papai querido. É um termo que as crianças judias daquela época falavam para os seus pais. Era um termo familiar, de profunda intimidade. Somente pais e filhos se relacionavam com essa palavra, Abba.
Jesus Cristo, ao usar essa expressão Abba Pai, Ele está mostrando a sua profunda intimidade com Deus. E essa expressão não ficou só nessa oração. Na verdade, nós vemos essa expressão sendo repetida no Novo Testamento, quando os cristãos de língua grega começam a se relacionar com Deus, dizendo Abba Pai, Paizinho, meu Pai querido, meu Pai todo-poderoso, mas ao mesmo tempo que Ele é poderoso, infinito em glória e majestade, Ele é meu Pai querido que me ama, que me acolhe, assim como uma criança acolhe o seu filho. E Jesus Cristo estava mostrando isso, que o relacionamento dele era um relacionamento de pai para filho, relacionamento totalmente amoroso, assim como eu e você podemos desfrutar. Aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, podemos desfrutar de um relacionamento totalmente íntimo com o Senhor. Não é um relacionamento assim, ó Deus, tu estás tão longe. Não, Abba Pai, tu estás tão perto, cuida tanto da minha vida. Assim como você, pai, cuida do seu filho, você, mãe, cuida dos seus filhos. O mesmo amor que você tem, Deus vem com um amor infinitamente maior do que o que você demonstra para os seus filhos. Se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, a palavra do Senhor diz, quanto mais o nosso Pai Celeste, Ele é poderoso, Ele é o Abba Pai. E Ele continua, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Cálice tinha a conotação de julgamento. Na verdade, cálice era um julgamento para condenação à morte. Cálice, beber um cálice com algo envenenado, era a mesma coisa que hoje você sentar na cadeira elétrica no corredor da pena de morte. Era a mesma coisa. Tanto é que os gregos daquela época usavam o cálice de cicuta, uma planta venenosa, para que a pessoa que fosse condenada bebesse e morresse, como é o caso do filósofo grego Sócrates, que bebeu um cálice de cicuta e se entregou àquela condenação à morte. Quando Jesus Cristo usa essa expressão, Ele está falando assim, é muito mais do que uma morte física na cruz. Existe uma condenação judicial por trás disso tudo. Existe uma dívida que deve ser paga. Existe um tribunal que está acusando a humanidade. Do quê? Do pecado, meu e seu. Existe algo que deve ser pago judicialmente. Por isso que a palavra do Senhor diz que Ele tomou o escrito de dívidas que pesava sobre nós e o rasgou naquela cruz, que nos condenava. Jesus Cristo fez isso. Ele tomou o cálice da ira de Deus. E você pensa, mas foi a ira de Deus que foi derramada sobre Cristo? Sim, mas não por causa de Cristo, mas por causa dos nossos pecados que Cristo suportava naquela cruz. O que fez aquilo com Cristo? Diz o profeta, que Ele foi moído. Aquilo foi o nosso pecado, o meu e o seu pecado. Nós temos uma ideia de um Deus amoroso, e Jesus Cristo disse, Abba Pai, Ele realmente é amoroso, amém? Mas também temos que entender, e quando olhamos para a palavra do Senhor como um todo, nós vemos um Deus que julga o pecado, ama o pecador em Cristo, mas julga o pecado. A palavra do Senhor diz que o que nos faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. E o pecado tem que ser julgado, e o pecado foi julgado naquela cruz, em Cristo Jesus. Por isso que Ele toma o cálice, e você sabe que Jesus Cristo o tomou verdadeiramente quando olhamos para o restante da narração, em que Cristo foi entregue naquela cruz no Calvário, tomando o cálice da ira de Deus sobre o nosso, sobre o meu e o seu pecado. E o texto continua, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Você pode ler comigo? Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Para mim é a maior oração de todos os tempos. Às vezes você pode pensar, mas e o Pai Nosso? Uma oração tão proclamada por tantas pessoas. O Pai Nosso é um grande modelo, claro que é, um grande modelo. Mas essa oração é mais do que um modelo. É a expressão do coração do Filho de Deus. Ele mostra, Ele declara, se tudo te é possível, passa de mim este cálice. Ele expressa a sua vontade. E isso é muito importante para mim e você que nos relacionamos com Deus. Nós temos que expressar a nossa vontade também a Ele. Não há nada de errado nisso. O problema é que a nossa oração para aqui. A nossa oração para em expressar a nossa vontade. Jesus Cristo nos dá um modelo, o maior modelo de oração,
Ele diz: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O que tu queres. E olha, querido, nessas situações de dificuldade, nós precisamos ter esse tipo de oração. Nós pastores participamos de vários momentos na vida dos cristãos, e na vida de não cristãos também. E há uma diferença enorme, há um grande abismo entre quando um cristão encara a morte e um não cristão encara a morte. Quando vamos num funeral de um não cristão, ou de pessoas que não são cristãs que estão presentes, há choro, mas não há esperança, há angústia, há pavor, há dúvida. Na verdade, a gente olha ali como um grande ponto final. As pessoas não sabem o que será da vida delas, porque elas não sabem para onde elas vão. Mas quando nós vamos na perda de um ente querido, há choro. Claro que há a perda momentânea daquela pessoa, isso é natural do ser humano. Mas só que a esperança está alicerçada em algo que é maior, na ressurreição que haverá de vir, na esperança de que Deus um dia nos levantará e vai nos ressuscitar, e nós vamos ter um encontro com essa pessoa novamente. Há uma diferença enorme, há uma paz, há choro nos olhos, mas a paz do coração, mas é fato que nós passamos por situações difíceis, porque se realmente seguimos a Cristo, vamos experimentar os nossos próprios Getsêmanes, situações difíceis da vida, situações em que eu e você vamos ter que encarar uma enfermidade, por exemplo. Tantas pessoas que passam por enfermidades que a ciência diz que é incurável, e que você expressa a sua vontade de Deus, eu quero ser curado, e Deus às vezes demora aos nossos olhos em responder tua oração, ou Deus fala: a minha graça te basta, São momentos de Getsêmanes, momentos cruciais, momentos onde nós temos que nos curvar diante de Deus, assim como Jesus Cristo fez, e falar assim: Deus, aqui está a minha vontade, mas, contudo, seja feita não a minha, mas a tua vontade. E me ajuda a aceitar essa vontade, me ajuda a suportar esse momento, me ajuda. Mas a pergunta ainda fica: como que nós suportamos isso? Como que nós passamos por essa situação? Como que nós nos submetemos à vontade de Deus, apesar dela não ser o que nós estávamos esperando? Como? E daí eu tenho que usar o Evangelho de Lucas, quando Lucas narra a mesma história. Lucas capítulo 22, se eu vou colocar aqui no telão, fala assim, a mesma história, mas ele fala de um aspecto muito importante, peculiar. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha que maravilha, Deus envia um anjo para confortar o coração de Jesus Cristo, e estando em agonia, Jesus Cristo orava mais intensamente ainda, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, mas Deus enviou um anjo que o confortava. Sabe, quando passarmos pelos Getsêmanes, pelas lutas da vida, pelas desilusões, pelas decepções, pelas frustrações, por aquelas situações em que a nossa vontade não é feita, e que muitas vezes a vontade de Deus é diferente da nossa, apesar dela ser boa, perfeita e agradável, mas é tão difícil nós nos conformarmos a ela. É nesse momento que nós temos que nos curvar diante de Deus em oração, e pedir: Senhor, me ajuda, me conforta, me fortalece. E você sabe muito bem que essa vida de oração que Jesus Cristo levava, o fortaleceu, essa mensagem do Senhor sobre a vida dele, o fortaleceu a ponto de Jesus Cristo, ao sair daquele Getsêmane, ele nunca mais voltou atrás, ele se entregou. Diz o texto que quando Judas veio e o beijou, ele foi identificado, um dos seus discípulos cortou a orelha de um dos soldados romanos, e ele não falou: isso mesmo, vamos correr, vamos fugir, não, ele pega aquela orelha, cura aquele homem, e se entrega para ser julgado, mesmo que injustamente, mas se entrega, porque ele sabia que ele teria que passar por aquela situação. Em nenhum momento você vê Jesus Cristo questionando, se defendendo de alguma coisa que ele tenha feito, mesmo que ele não tinha nada para se defender. Ele se entrega totalmente, até Pilatos lavar as suas mãos. Fala assim: eu lavo as minhas mãos, que o sangue desse justo caia sobre vós e sobre os vossos filhos. E Jesus Cristo vai à cruz, se entrega.
Diz o profeta Isaías que ele foi como um cordeiro ao matadouro, sem falar, de boca calada. Ele se entregou, assim como uma ovelha que é morta, que não emite um som de desespero. Assim foi Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, naquela cruz. Por quê? Porque ele foi confortado. Ele foi confortado. Assim, um livramento disponível a todos que atravessam os inevitáveis Getsêmanes da vida, e esse livramento vem por meio da oração. Quanto que eu e você estamos nos dedicando à oração? Quanto que eu e você temos buscado ao Senhor em oração, em intimidade com Ele? Quem sabe hoje não é o dia que você está sendo desafiado a buscar mais ao Senhor. Conta-se a história de um homem, um advogado próspero, chamado Horácio. Esse homem, ele era um presbiteriano, na verdade, um presbiteriano convertido a Cristo através do evangelista Moody. Moody era um grande evangelista e avivalista do século XIX. Horácio se tornou um advogado próspero na cidade de Chicago, e mesmo depois de seu sucesso financeiro, ele continuou mantendo um relacionamento com Moody e pelas campanhas de evangelização. Ele era apaixonado por isso. Tinha um apurado gosto pela música e um grande estudioso das Sagradas Escrituras. Horácio tinha feito pesados investimentos financeiros em uma área que foi totalmente destruída pelo fogo, num grande incêndio que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1871. Não bastasse esse terrível abalo financeiro, Horácio passou por uma dolorosa perda de um filho. Esta morte trouxe grande sofrimento para toda a família. Então esse piedoso advogado, procurando um tempo de refrigério e descanso, resolveu viajar com a esposa e com suas 4 filhas para a Europa, lá para a Inglaterra, onde encontraria Moody e participaria de mais uma cruzada evangelística na Inglaterra. Mas em novembro daquele ano, devido a inesperados compromissos de negócios, Horácio precisou permanecer em Chicago mais alguns dias. Mas ele enviou sua esposa e suas 4 filhas, conforme já estava programado, em uma viagem de navio para a Europa. Sua expectativa era seguir viagem dias depois. Mas no dia 22 de novembro de 1873, o navio sofreu um acidente e naufragou. Dias depois, os sobreviventes finalmente chegaram no país de Gales. E a esposa de Horácio mandou um telegrama ao seu marido dizendo: salva, porém só. As 4 filhas de Horácio, esse casal, morreram no naufrágio. Imediatamente após receber o telegrama da esposa, esse homem tomou um navio e foi ao encontro de sua esposa. Mas quando ele estava passando por aquele local do acidente, ele profundamente comovido e fortalecido pelo Deus que ele amava, esse Deus que ele tinha intimidade, esse Deus que o fortalecia, que o confortava, ele escreve um hino que até hoje toca os nossos corações e toca gerações e gerações. Se paz a mais doce quiseres gozar, se dor a mais forte sofrer, oh, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Mesmo assentados, declaro: sou feliz, sou Feliz com Jesus. Aleluia. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mais uma vez, eu sou feliz, Sou feliz. Levante sua voz, declare isso ao Senhor, declare isso a Ele. Com Jesus.
pode escrever uma letra dessa? Como que um homem em frente a um Getsemane tão doloroso na sua vida, a perda de pessoas tão queridas, suas 4 filhas, tem a capacidade de escrever: eu sou feliz com Jesus? Por quê? Porque um homem é fortalecido na presença de Deus. Não é algo que vem de nós mesmos para passar o Getsemane, mas é algo que Deus nos dá, o conforto, o fortalecimento. Por isso que eu posso dizer que não é suficiente dizer que a submissão de Cristo à vontade do Pai foi o maior ato de amor da história, não. Mas também foi um perfeito ato de obediência a Deus. Sabe, querido, nos submetemos à vontade de Deus não é só por amor a Ele, mas é um ato de obediência total e restrita ao nosso Deus. Por isso eu posso terminar com a seguinte expressão: se beber o cálice da ira de Deus não fez desistir de nós, nada mais o fará. Nada mais o fará. Aleluia. Preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8. Romanos 8, versículo 38 e 39. Quero que você leia em alto e bom som. Eu sei que você consegue enxergar daí. Diga comigo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada, nada, nada. Oh, se coloque em pé, glorifica Ele. Oh, declare mais uma vez: eu sou feliz com Jesus, com as mãos levantadas. Sou feliz, aleluia, Deus, com Jesus. Chega a sua voz e declare: sou feliz com Jesus, meu Senhor. eu Sou feliz com Jesus. Aleluia. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Oh Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fortalece. O Senhor nos conforta, Deus, mesmo que tenhamos que passar por Getsêmanes, porque o nosso maior Deus já passou em Cristo Jesus por todo o nosso sofrimento naquela cruz. Obrigado porque Tu és perfeito, Jesus. Tu és poderoso, e por isso que um dia o Senhor disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Aleluia. Eu venci, e essa é a nossa vitória, Deus. Essa vitória está alicerçada em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Aleluia. Oh Deus, te agradecemos. Te agradecemos. Fazemos isso no maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.